Muito boa noite para você que está ligado na Rede Sertaneja. Nós estamos mais uma vez com o nosso programa Biografia e hoje com Joseval Peixoto. Peixoto, que é uma das figuras, uns ícones do jornalismo brasileiro, que desde os primórdios do rádio trabalha com essa função. E, na verdade, Joseval, a gente está fazendo um programa Biografia. Então, eu queria que você começasse falando sobre a sua história, como você surgiu a oportunidade de começar, nem sei se posso dizer no jornalismo, mas na comunicação, Joseval. Boa noite. Na comunicação, Luciano, boa noite, obrigado pelo convite. Eu adoro o interior, eu me sinto da região. O meu avô, Chico Isidoro, é fundador da cidade de Rancharia, que é a nossa área, a nossa região. A minha vida toda foi por aí. No meu ginásio, eu fiz no Colégio Paraguaçu, interno, um grupo americano, Instituto Gammon. Então, eu saí de lá com 15 anos. Como todo mundo do interior, tem uma prima, uma tia, prima da avó, que mora no interior. Eu estava no colégio interno, porque a minha família, depois da guerra, mudou para o Paraná. Atravessou o Panema e foi para o Paraná, como todo mundo. Aí eu falei para minha mãe, quando a minha mãe ia me visitar, ela me tirava do colégio e ia para a casa da tia Lola, que na verdade não era tia, era prima da minha avó, para a gente almoçar lá no domingo, a minha mãe voltava depois. Falei, mãe, eu não quero mais ficar interno. E agora eu já estou com 15 anos, vou para o primeiro colegial. Fala com a tia Lola para eu ficar na casa dela, que ela tinha um filho que a gente era amigo, que era Moacir Alves, meu primo da minha idade. Falou com a tia Lola falou, olha, eu não vou aceitar, porque você sabe que eu tinha 4 filhos, eu perdi 3 filhos em 12 dias numa endemia sei lá, eu não vou lembrar agora da doença, de meningite. Uma endemia de meningite na região aí da Sorocabana. Ela perdeu 3 filhos em 12 dias. E aí ele vem para cá, fica um ano, vai embora, vou ter saudade e tal. Mas meu primo encheu tanto a paciência dela que ela aceitou. O meu primo era locutor do serviço de alto-falantes, a voz da congregação mariana de Paraguaçu Paulista. E era à noite, eu ia toda noite com ele lá para o alto-falante. Entrava a Voz do Brasil, das 7h30 às 8h, o alto-falante saía do ar, ele ficava me treinando para eu ler os textos do serviço de alto. Tinha texto assim, ó: Adão não se vestia porque Durval não existia. A propaganda da alfaiataria Durval, sim, mas... Isso que em ano, Joseval? Né? Daí se eu estou te falando, é a Copa da Suíça, 1954. Ano de 1954. Eu sei porque eu assisti a Copa na casa desse meu primo. E aí, abriu uma rodoviária e o cara da rodoviária queria contratar meu primo para ficar dando lá propaganda das lojinhas e tal. Meu primo falou, não, eu já tenho meu trabalho, você vai contratar meu primo. E ele me abriu a porta para o primeiro emprego. Então, todo mundo fala na minha biografia que eu comecei na ZYQ6, Rádio Paraguaçu, Rádio Marconi de Paraguaçu. Não é verdade, eu comecei na rodoviária. Dava saída de ônibus. Mas, olha, com 15 anos, eu ganhava 300 cruzeiros. Eu comecei a fumar, a relação que eu tinha, uma cigarra custava R$1, R$2, R$1,30, não sei. Eu ganhava 300, era uma nota que não tinha tamanho. Muito bem, dali depois eu fui para Paranavaí, onde moram meus avós. Durante a guerra, meu avô, fundador de rancharia, faliu. Aí foi para o Paraná. Meu avô hoje é nome de rua lá em Paranavaí. Foi o primeiro juiz de paz da cidade. E tinha aberto uma rádio lá. Rádio S30, ZYS39. E o dono da rádio era amigo de um tio meu. Eu falei, ô tio, moleque, né? Esse ele me dá uma boca aí na rádio para eu começar. Bom, na verdade, ele precisava ser um cara. Porque ele abriu a rádio, não tinha locutor na cidade.
Então, eu comecei lá, rapaz. Tive 3 horas de propaganda. Aí eu vim para Presidente Prudente, onde eu fiz o segundo colegial. Quando eu cheguei em Prudente, tinha aberto a segunda rádio. Tinha a primeira, que era PR5, que era uma rede estadual, e tinha aberto uma rádio local ligada a São Anastácio também, que era as ZYR84, que também estava abrindo. Foi ali que eu comecei. Comecei ali, e era uma rádio de grande conteúdo, porque não tinha televisão, né? A televisão ainda não existia, estava chegando. Então, nós tínhamos lá rádio teatro, tinha humorismo, tinha sertanejo. Pô, bacana, seu programa sertanejo, que é onde eu nasci. Tinha o Eurico Celestino, de uma audiência extraordinária. Foi aí que você começou Eurico, com o teatro novela, com a rádio novela, Joseval? Não, eu já comecei. Não, eu comecei no programa de revista, que era o programa de várzea que tinha para destacar o futebol da cidade. Ela tinha 2 times, Prudentino e Corinthians. Mas como era uma rádio de grande conteúdo, tinha jornal, tinha rádio teatro, tinha humorismo, tinha auditório e tinha essa dupla caipira, que era o Celestino. Então, foi uma das rádios de maior conteúdo que eu já trabalhei, por incrível que pareça. O nosso rádio teatro era patrocinado por Colgate Palmolive. Então, era um negócio espetacular. E, curiosamente, chegou lá em Presidente Prudente um psiquiatra chamado doutor Martella, um psiquiatra, e ele abriu a clínica psiquiátrica. Aí o Geraldo Soler, que era um jovem também, grande texto, fez um programa humorístico chamado Doutor Marreta, que era para repetir o doutor Martella. Só que ele não tinha a voz do doutor Marreta. Porque os locutores da rádio eram aqueles locutores tradicionais, né? Rádio Presidente Prudente, aquela coisa linda. Pois tinha uma meia dúzia de locutor. Tinha o Edson Fernandes, tinha o Paulo Guedes, tinha o Bendrá, tinha o Rubens Chiraço, era tudo locutor dessa rádio, de 100 watts. E aí o Geraldo Soler chegou, tinha o bar em frente, ele estava lá, ele chegou com o script debaixo do braço, eu já estava fazendo a várzea. Eu falei, ô Soler, o que você está trazendo aí? Rádio teatro, né? Eu ficava de olho no rádio teatro, eu estava direito na rádio. Não é um programa humorístico que eu estou fazendo aqui, mas eu não achei a voz do doutor Marreta. Estou procurando alguém, eu falei, eu tenho a voz do doutor Marreta. Porque na época, é uma coisa inacreditável, em Paraguaçu Paulista você ouvia como todo inteiro, Rádio Nacional do Rio e Rádio Mairinque Veiga. A Mairinque Veiga tinha, na sexta-feira à noite, um programa A Cidade Se Diverte. O pessoal do Rio, né? Tudo humorista. O programa Cidade Se Diverte fechava com a escolinha do professor Raimundo, que está no ar até hoje pela Globo. Deve ser o programa mais velho do rádio brasileiro e da televisão. Que coisa. E exatamente igual o Chico Anísio, com aquela voz boca dele, o aluno inteligente, o aluno burro, o torcedor do Flamengo, aquelas coisas. Quando ele falou isso, porque ninguém mais ouvia o Rio de Janeiro, já estava ouvindo as emissoras locais, por causa desse conteúdo extraordinário que eu te falei. Ninguém conhecia o Chico Anísio. Quando ele falou isso, eu imitei o Chico. Eu quero, imitando. Pô, é isso que eu quero. Você vai ser o doutor Marreta. Então, eu comecei no rádio fazendo rádio teatro. Aí entrei no rádio teatro dele, que era lindo, né? Era um esquete de meia hora. Você começava uma história, abria e fechava em 30 minutos. Assim que eu comecei no rádio. E o narrador esportivo era o Flávio Araújo, que eu aprendi com ele a narração. Depois ele veio para Bandeirantes e eu fiquei no lugar. E comecei as minhas transmissões esportivas. Nesse tempo, se você quiser interferir, pode, porque eu tenho história e eu falo para diabo. E eu queria falar o seguinte, como é que era o bastidor, na verdade, até em termos de equipamento, tudo, como é que era feita a transmissão esportiva naquela época? Não, a gente já tinha, como eu te falei, já tinha já tinha técnico, tinha até um engenheiro que trabalhava, cuidava do nosso som.
Ele fabricou um microfone volante, que era grandão assim para a gente. Era um negócio já avançado, porque tinha a grande publicidade de São Paulo, porque não existia televisão. Então a rádio tinha um alto faturamento. Né? Alto faturamento. Sinceramente, olha o time que tinha lá todo mundo ganhava. Mas aí, no campeonato do interior, o Edson Leite, que já estava consagrado na Bandeirantes, aí já estou falando Copa de 58, estava lá, em Prudente. O Edson Leite fazia a final do interior. E aquele ano a final foi Corinthians e Bragantino. Corinthians ganhou, subiu para especial. E o Edson Leite irradiava só o jogo final. Ele apareceu lá, já era famoso, que ele irradiou a Copa de 58, com o Pedro Luiz. De repente me liga na rádio, eu atendo, era o Edson Leite, eu conheci pela voz. Falei, pô, você é o Edson? É, sou. Pô, Edson, pô, que prazer. O que você está fazendo aqui? Eu estou com um problema de cabine no estádio aqui. Você tem jeito de me arrumar? Falei, pô, você não vai ficar sem, não. Fica tranquilo. Já vou falar com o doutor Paulo Ferreira Neto, Carlos Ferreira Neto, que era o presidente do Curitiba, para ajeitar tudo isso e tal, não sei o quê. Ele falou, onde é a sua rádio? Eu vendi, eles falaram, eu estou aqui no hotel do lado, então eu vou aí. Ele foi para a rádio. Aí começamos a acertar o negócio da cabine. Ele, para ser gentil, falou, se você precisar de mim em São Paulo, me procura. Eu falei, Edson, eu já terminei o colegial, eu estou indo para São Paulo fazer Direito. Que era meu sonho entrar na São Francisco, na Faculdade de Direito. Porque naquele tempo não tinha faculdade como hoje no interior. Você em Avaré deve ter várias, inclusive, Prudente tem um monte de Bauru, tudo. Naquele tempo você tinha que vir para São Paulo. Só tinha faculdade de Direito em a São Francisco, a Católica e o Mackenzie. E Bauru, tinha acabado de abrir Bauru. E ninguém do rádio era formado em Direito ou frequentava a faculdade. Quando eu falei isso, chamou a atenção do Edson. Falou, você vai fazer faculdade? Falei, estou indo para isso. Ele falou, você tem uma gravação sua aí? Falei, tenho. Chamei o técnico, rodou, eu narrando, ele falou, está contratado. Você acaba de ser contratado pela Bandeirantes. Olha só. Quer dizer, caiu no meu colo a história toda. Então, eu já vim contratado para São Paulo. Em 1960, 2 anos depois da Copa de 58, fiz meu cursinho, entrei na Faculdade de Direito, sou formado, sou datavene, formado em Direito pela São Francisco. E aí fiz rádio em São Paulo, aí da Bandeirantes eu fui para a Record, para o Grupo Record, né? Que é onde eu conheci o Rodrigo, que estou recebendo aqui na minha casa hoje. Então, eu fiz essa vida maravilhosa de rádio, que é fascinante em toda a minha vida. Tá bom, na Rádio Record, desculpa, na Rádio Bandeirantes, você foi exclusivamente para trabalhar com esporte, sendo como narrador esportivo. Aí também o radionovela tinha acabado, né? Porque os grandes programas do rádio foram para a televisão. Entendi. O rádio se esvaziou. Então ficou no rádio, ficou o jornalismo e o esporte. Porque o rádio teatro todo foi para a televisão. Então eu só fazia esporte. Tanto que depois, em 63, em 60 eu estava lá. Em 63 eu me casei e eu precisava trabalhar na Folha, porque foi quando eu fiz a primeira greve do jornalismo, porque nós não tínhamos nem piso profissional. O primeiro piso nosso foi 11 mil cruzeiros. O salário mínimo ali era 5, 6 mil, eu ganhava 11 para trabalhar 5 horas. Então, eu trabalhava 5 horas na Folha e 5 horas na Bandeirantes. O filho do Paulo Machado de Carvalho, o Paulinho de Carvalho, queria montar uma equipe esportiva, porque a Rádio Pan-Americana, que era a emissora dos esportes, tinha perdido o Pedro Luiz. O Pedro Luiz foi contratado pela Bandeirantes, formou a dupla com o Edson Leite, tanto que os dois irradiaram a Copa da Suécia. E a Pan-Americana se esvaziou. Então, o Paulinho, que era filho do Dr. Paulo, era o chefe da seleção brasileira, ele queria uma rádio importante, dominando aí, que era chamada rádio, a emissora dos esportes da Pan-Americana. E não tinha mais.
E o Paulinho encontrava o Orlando Duarte no ginásio do Ibirapuera, nas lutas do Éder Joffre, que os dois gostavam de boxe. Aí falou, ô, Orlando, você formaria uma equipe esportiva para mim? Ele falou, lógico. Tem grana? Falou, tem, porque a televisão já era rica. A televisão o rádio é o primo pobre da televisão. O rádio paga 10 mil, a televisão paga 100 mil, a mesma coisa. Eu vi isso nas transmissões de carnaval pela PAN, que eu ia lá, ficava no Hotel Guanabara, dormia na cabine, a televisão ia com 10 equipes cinegrafistas, tudo na nossa cara. E o Tuta usava a minha narração para a televisão. E eu ganhava um, eles ganhavam 100. Então, aí que eu vi que eu estava do lado errado. Mas tudo bem, apaixonado pelo lado. Vamos em frente. Então, o Paulinho chamou o Orlando Duarte e pegou da Bandeirantes, pegou Darcy Reis, Braga Júnior, eu, Cláudio Karsug e ele próprio, Orlando Duarte, nós fomos em bloco para a Rádio Pan-Americana e Record. Você tem é Luciano, né? Estou sendo entrevistado pelo senhor Luciano. Exato. Luciano, eu tinha acabado de me casar e eu, como eu te falei, duas verbas de 11 mil, 22 mil, queria morar perto da sogra, no bairro, aqui em São Paulo, fui alugar uma casa, a mais simples que eu achei, que custava 18 mil aluguel. Olha. Sobrava 4 mil para comprar comida que eu não comprava porque continuei comendo na sogra. Meu sogro dizia assim, eu sempre tive medo que minha filha se casasse com um cara que não tivesse onde cair morto. Esse não tinha onde cair vivo, caiu na minha casa. Mas eu que ganhava 22 mil, portanto, 11, Luciano, eu fui ganhar 250 mil, 10 vezes mais, no ano de 1963. Ô, Joseval, deixa eu só perguntar uma coisa. O Brasil é campeão em 1958 com o Pelé despontando. 62, o Brasil é campeão também da Copa do Mundo com Garrincha e o Amarildo no Chile, que também foi uma grande festa. Isso ajudou a expansão das transmissões esportivas naquele momento em rádio e começando na TV? Exatamente, pelo seguinte, porque a Rádio Bandeirantes, por exemplo, tinha a cadeia verde e amarela, estourava no Brasil inteiro. E quando chegou em 1970, porque aí o Brasil ganhou 62, mas perdeu na Inglaterra, a Copa de 66. Certo. Quando chegou na Copa de 70, que foi no México, aconteceu um fato inusitado. Como o México é colado nos Estados Unidos, não tinha internet, não tinha satélite, era linha física, linha telefônica física. Ô Joseval, antes de você chegar em 70, deixa eu só fazer uma pergunta. Nessa época, as transmissões já eram em loco? Já eram no país? Alguém ia para o país, por exemplo, alguém foi para o Chile ou alguém foi para a Suécia? Ou tudo era feito local? Não, todo mundo. Quando saía a seleção brasileira, nós éramos em 13 emissoras. Iam as 13 para lá para irradiar. Chegamos na Alemanha, tinha problema de cabine também. O engenheiro lá falou assim, mas vocês não falam a mesma língua? Eu falei, não, lá é só o português. Pô, mas por que tem 13? Pô, uma só transmite e não precisa de 13. Eu falei, pô, esse alemão quer acabar com a nossa profissão de desgraçado, o que ele tem com isso? Pô? Nós estamos aqui, os 13 em Stuttgart, né? Aí conseguimos, só para te dizer, eram 13 emissoras de rádio acompanhando a seleção brasileira, em loco. Você vê o que era a força do rádio. Em 1970, aconteceu esse fato inusitado. Todas as linhas telefônicas estavam sendo ocupadas pela indústria e pelo comércio americano para negociar com o mundo. Sabe quantas linhas tinha para o Brasil? 2. Uma para São Paulo e outra para o Rio. Mas como que nós vamos fazer? Pô, o Pedro Luiz tinha a equipe dele, já na Rádio Nacional. O Fiore tinha a equipe dele na Rádio Bandeirantes. Eu já tinha a minha equipe, porque eu já comandava a Rádio Jovem Pan.
Falei, pô, como é que vamos fazer? Aí, mas é tudo amigo, né? Se a gente for, a gente disputa audiência, mas nós somos amigos, você anda pelo mundo, durma nos mesmos hotéis, sofre os cansaços de viagem, né? Pô, Pedro Luiz é meu padrinho de casamento. Então, nós nos reunimos. Como é que vamos fazer? Falei, vamos fazer um pool. E daí? Daí um irradia o primeiro tempo do jogo, o outro irradia o segundo, o terceiro abre e fecha. E depois roda. E se o Brasil for para a final? Porque ali era a taça Jules Rimet, que era aquela taça de ouro, que ficaria em definitivo com quem fosse tricampeão. E havia três bicampeões. A Itália era bicampeã do mundo. Uruguai. O Uruguai era bicampeão do mundo e o Brasil era bicampeão do mundo. Quer dizer, alguém poderia ficar com a taça em definitivo. E se for para a final? Se for para a final, um irradia 30 minutos, outro pega 15 e o último pega os 30 minutos finais. Na verdade, se o Brasil está na final, o filé são os 30 finais. Porque você está levando o Brasil para a conquista do tricampeonato e a posse definitiva da Jules Rimet. E se eu não me engano, os 30 minutos finais daquela final realmente foram o filé mesmo que o Brasil decretou a pá de cal. Filé com o bolo da cereja. O que nós vamos fazer? Vamos no Dr. Paulo fazer o sorteio. Falamos com o velho, Dr. Paulo Machado de Carvalho, eu já era da casa, né? O Dr. Paulo é um cara extraordinário. Nossa. Falei com o velho, ele falou, pô, vou receber o Pedro aqui, tá, tudo bem, pode chamar, vamos três. Aí fomos três lá falar com o Dr. Paulo, para fazer o sorteio. Pô, adivinha quem ganhou os 30 finais, meu amigo? A peça aqui. Eu fiquei até constrangido, porque, pô, eu irradiando os... Porque, pô, o Pedro já irradiou em 1950. Em 1950 eu tinha 12 anos, quando o Brasil perdeu do Uruguai no Maracanã. Pô, ele era meu padrinho de casamento. Ele era o ídolo de todos nós, que foi o maior narrador esportivo do Brasil. Eu chamava ele de boca elétrica. Né? Falei, Pedro, um dia você vai tropeçar, e irradiando em Piracicaba, você vai falar rápido para o Americaba, falando de Piracicana. Você fala muito rápido. E aí eu tô... Eles me... acho que o Pedro irradiou os primeiros 30, o Fiore 15. Nesses 15, eu fiquei conversando com ele, aí me passaram para irradiar os 30 finais, ficou o Fiore do meu lado esquerdo, o Pedro do meu lado direito, sem poder falar, porque não tinha microfone para eles, era só para mim. Eu fiquei até constrangido, mas foi aí que consagrei. E aí eu entrei no topo da narração esportiva do Brasil. E essa é a minha história. Tá bom, meu ministro? Joseval. Eu só queria falar de Presidente Prudente, que eu estava falando do Ionico Celestino, e o senhor indecorosamente me cortou, entendeu? É uma dupla extraordinária, Ionico Celestino. Eles tinham um texto da relojoaria, que no interior é rádio, é comércio local que faz a publicidade. Ele falava assim, sei lá, de manhã, o programa era de manhã, 6 horas 15 minutos. Se o galo cantou e não é 6h15, acerta o galo, porque o relógio da relojoaria tal não faz. Eles eram espetaculares. Né? Então, era um rádio bonito. O rádio do interior era muito bonito. Pô, eu fiz auditório, eu fiz rádio teatro, eu fiz humorismo. Nossa, fiz tudo no rádio. Ô, Joseval, você deixou a sua paixão do direito um pouco de lado para fazer o jornalismo, para fazer comunicação? Não. Aconteceu ao contrário. Eu me formei em 65, na São Francisco, e enquanto eu não pude impor, né, um contrato bom para abrir meu escritório, eu fiquei só no rádio. O Fernando Vieira de Mello queriam que eu fosse assumir o Jornal da Manhã, porque era o grande programa da rádio, era o Jornal da Manhã.
porque, na verdade, não havia ainda o âncora do jornal. E precisava de uma pessoa com alguma capacidade para comentar a notícia. E eu era formado em Direito, era o único que era formado em Direito na rádio. E o Fernando, pô, vem para o jornal, vem para o jornal, vem para o jornal. Até que um dia ele teve essa ideia luminar, descobriu que eu queria abrir meu escritório. Roosevelt, nós estamos na Paulista. Seu escritório vai ser na Praça da Sé, ao lado da sua faculdade. Pô, da Paulista na Sé é 15 minutos. Você fecha o jornal às 9, e aquele tempo fechava às 9h15 você está no teu escritório e você não precisa viajar. Porque o programa de você não abrir o escritório de advocacia sendo narrador esportivo é porque você saía com a seleção e ficava 40 dias fora. Não é verdade? E no Jornal da Manhã você não viaja. Você está todo dia no teu escritório às 9h30 da manhã. Aí me convenceu. Aí eu já formava dupla com Osmar Santos, na PAN, né? Genialidade do Tuta, né? Tuta era um cara extraordinário. A propaganda era o seguinte: botava a foto minha do Osmar no jornal e falava, quando não é um, é outro. Só fazia isso. Só. Então, em razão disso, eu abandonei a narração esportiva e vim fazer só o jornalismo, que foi espetacular também, né? Aliás, aconteceu um troço curioso. Isso que eu estou te falando foi em dezembro de 77. Eu parei de narrar futebol e assumi o Jornal da Manhã da Rádio Jovem. Nesse ano, nesse dezembro, o Fiore deixou a Bandeirantes e assinou com a Tupi para irradiar a Copa da Argentina. Só que o Fiore fez isso. A Bandeirantes cobrou a multa e trouxe o Fiore de volta. E a Tupi ficou praticamente desmoralizada, porque fez a propaganda do Fiore na Tupi e o Fiore voltou para a Bandeirantes, ficou ruim para a Tupi. E a Tupi tinha grandes anunciantes, tinha Café Jardim, tinha aquele IAP, aqueles fertilizantes, tinha Bradesco, tinha Chrysler, tinha grandes anunciantes. Aí eu estou na rádio e me ligo o Luiz Aguiar, que era o diretor da Tupi, e o Elvio Mencarini. Você viu o que o Fiore fez? Eu falei, Fiore, você sabia, o Fiore sempre fazia isso no fim do ano, para se valorizar, cobrar R$1.000 a mais da Bandeirantes. Ele adorava a Bandeirantes. Eu falei, o Fiore sempre fez isso. E não tenho nenhuma razão de... O Fiore eu adorava, mas eu também fui para a Bandeirantes, foi na Copa de 70, fiz dupla com o Fiore. A gente amava, como eu te falei, eu chamava ele de Fiorello, ele me chamava de José. Amigão, a gente era muito amigo. Mas sim, o Aguiar também, a gente é no meio, né? O Fiore sempre fez isso, eu falei, como é que vocês vão fazer? Eu falei, nós fizemos uma pesquisa nas agências de publicidade, perguntando qual o maior locutor esportivo do Brasil, e nós vamos contratar o cara. Eu falei, quem é o cara? É você. Eu falei, Aguiar, eu acabei de parar, pode parar com isso. Quanto você ganha aí? Você já tinha me contado a história da TV Pan-Americana, quando você foi para lá? Quanto você ganha aí, multiplica por 10. Eu falei, meu Deus do céu, de novo? Aí não dava, né? Aí eu fui falar com o Tuta, que era o dono da Jovem Pan, né? Grande amigo também. Falei, Tuta, estou tendo uma oferta assim, eu não posso recusar uma oferta dessa. Porque minha advocacia eu estou abrindo agora, atrás de cliente, com a porta aberta, esperando o cliente. E aqui eu ganho 10 vezes menos. Falou, não, você pode ir, eu não tenho dinheiro para cobrir, se não der certo, você volta, a casa da porta está aberta. Então foi assim. Mas só que aí eu voltei para o Jornal da Manhã, porque em 80, 2 anos depois da Copa, a Tupi fechou. Fechou Tupi, fechou Diário da Noite, fechou Canal 4, fechou TV Cultura, que era deles também, fechou rádio, fechou tudo. Faliu, fechou. Eu fiquei no olho da rua. Aí eu voltei para o Jornal da Manhã, 1980,
me aposentei agora, 2020, tem 40 anos pela Rádio Jovem, com a graça de Deus, porque eu adorei aquela casa, foi a minha vida lá dentro. E quando agora, você descobre a cumprimento TV? vocês, porque eu adoro. Foi quando aí o Silvio Santos, que era nosso ouvinte, se vocês lembram no sequestro do Silvio Santos, você lembra? Sequestro Lembro. da filha, não, foi da Sim. filha, né? Do Silvio Santos. Ele foi lá, sequestraram ele também. Ele sequestrado e a filha sequestrada. E o governador de São Paulo, eu não me lembro quem era, se era o Fleury, na época, acho que era o Fleury, não me lembro quem era. O governador de São Paulo se entregou ao sequestrador. Nós tínhamos acabado de entrevistar os coronéis da PM, que são preparados no mundo para dialogar com o sequestrador. E eles falavam, olha, você leva o sequestrador ao cansaço, até ele arriar para você poder aí fazer a oferta final. Então, você não entrega a autoridade máxima para ele. Ele te pede um avião, você fala, eu não tenho, eu tenho que falar com o governador e tal, não sei o quê. E você ficava enrolando para cansar o cara. Pô, o governador foi lá, se entregou ao sequestrador. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Mas, em razão disso, negociou com ele não queria levar a bala da polícia, acabou dando certo. Então, saiu o Silvio Santos, o governador, e eu estava no ar. Isso tudo no Jornal da Manhã, fui na parte da manhã. Aí eu vejo o Silvio Santos saindo com o carro dele, o governador foi para o palácio, eu dei um cacete no governador, falei que foi uma irresponsabilidade, porque os coronéis da PM já tinham me dito, não pode fazer isso, eu podia ter matado o governador e todo mundo, que conversa é essa? Aí o Silvio Santos entrou e falou, Zeval, o técnico me falou, olha, o Silvio quer falar com você. Eu falei, põe esse cara aí. Mas eu pensei que era brincadeira. Que a gente brinca, né? No Jornal da Manhã, você estava lá, o cara brinca com você, você brinca no ar. Pô, e era o Silvio mesmo. Você falou, ô, José Val, se eu estou te ouvindo aqui, pô, mas saindo do sequestro. Olha. Pô, se não fosse esse ato do governador, eu podia estar morto. E não sei quê, não sei o quê. Foi graças a ele e tal. É evidente que aí eu não contestei mais, porque o importante era o Silvio estar no ar comigo. Sim. Né? O Logo resto depois de um sequestro? Mais. Hein? Logo depois de um Minutos sequestro? depois. É lógico. Pô, o Silvio não deu entrevista para a Globo, nem com o SBT dele ele deu entrevista, só deu para mim. Tanto que a gravação minha, que depois foi à noite para o Globo, para todo mundo. E o Silvio era um grande ouvinte do Jornal da Manhã. E um dia ele me ligou. Falou, Zé, eu quero te contratar. Eu falei, pô, quem está falando? É o Silvio. Tá? Eu falei, ô, Silvio, eu sempre tive o sonho de ir para a televisão, lógico, de fazer um jornalismo na televisão. Ele me abriu essa porta, eu fui lá e fui contratado por ele, né, pelo SBT, para fazer o jornal junto com a Raquel Sherazade, que é uma menina extraordinária que veio da Paraíba. Ele me pagou um mês só para eu treinar no SBT, porque eu não tinha jeito com as câmeras, né? Então, enfrentar a câmera. Só que eu imaginava, Luciano, porque no Jornal da Manhã, eu entrava às 9, às 9h30, às 7h30, eu entrava às 7h30, e saía às 9. Mas eu ia para a rádio, chegava lá 10 minutos antes, o jornal estava pronto, já estava no ar, porque o jornal foi depois para 7, para 6h30, para 6 da manhã. O jornal já estava em curso. Então eu entrava, falava e ia embora para o escritório. Só que no SBT, eu falei, o jornal era também 7h40 da noite, eu vou chegar às 7, uma hora antes. Mas não é assim o jornal na televisão. Tinha que chegar às 2 da tarde. Porque o jornal da televisão é um artesanato, que só traz a imagem e você monta o áudio durante a tarde. Então, você fica junto com a produção, montando para checar o áudio junto com a cena. Né? Então,
eu tive que deixar a minha advocacia, mas aí já tinha meu filho, já tinha uma equipe grande, eu era advogado da... Eu cheguei a ter 22 advogados no meu escritório. Quando eu comecei a advogar para mim, eu veio para o consumidor, aquele negócio estourou, a cada 100 processos eu contratava mais um advogado. Então já tinha uma grande equipe. E meu filho no comando. Eu já podia deixar o escritório e fazer televisão. Mas eu pensava, porque a minha advocacia é criminal. Eu não fazia tributário, falências, coisa nada disso, só fazia crime. Só que quando eu cheguei na televisão, que eu tinha que fazer também a produção do programa, praticamente, tinha que chegar 2 horas da tarde. Aí eu parei de advogar. Não deu para continuar. Então, aí realmente eu fiquei exclusivamente do jornalismo e não voltei mais. Estou concluindo 2 últimas causas que ainda estão em pendência lá no Supremo Tribunal, mas hoje, com a graça do Senhor, estou aposentado, bêbado eu já era, agora sou bêbado e vagabundo, entendeu? Joseval, mas você saiu da Jovem Pan há algum tempo atrás, mas você não conseguiu ficar sem a comunicação, sem o jornalismo? É verdade. É isso mesmo, eu não consegui parar. Você sabe que eu estava outro dia com o Paulo Bonfim, que morreu ano passado. Eu falei, Paulo, nós não vamos ter idade para ler a nossa biblioteca. Ele falou, é mesmo, não vamos ter. Então, eu sempre sonhei de parar. Comecei com 15 anos em Prudente, com 84. Porque eu queria ler meus livros, né? Então, biblioteca, graças a Deus, muito rica. Tudo desde volume 1, né? Você tem uma ideia, a minha revista dos tribunais está no número 1000, tem o volume 1, tem tudo. Eu queria ler meus romances, tudo não consegui, então eu acertei com tudo, parei, vim para casa. Mas aí, e a turma que estava lá, eles só trouxeram jornalista da mídia escrita. O Franco Neto dizia que o jornalista da mídia escrita ia ocupar o rádio e não ia saber o que fazer com ele. Acertou. Porque foi um rádio chato. E quando Roberto Miller, Denise Campos de Toledo, Luiz Carlos Quartarolo, Anchieta Filho, para a gente formar uma equipe na Rádio Capital. E a Rádio Capital nos recebeu, nos deu 1h30 para fazer um jornal, e está todo esse grupo lá fazendo um jornal chamado Conexão Nacional, que são 5.000 emissoras de rádio no Brasil, a rádio do interior, por isso que eu cumprimento a Rede Sertaneja, porque você vem atrás de conteúdo para o seu público ouvinte. Hoje você corre no dial, rádio do interior, é só pastor e padre e político no ar. Acabou o rádio do interior. Então, nós queremos formar a maior rede de rádio jornalístico do Brasil com essa equipe. A Denise Campos de Toledo, como analista de economia, ela dá palestra no Brasil inteiro para empresários. Né? Eu tenho 50 anos de rádio, Anchieta Filho de jornal e jornal escrito. O Roberto Miller e o Antônio Freitas foi a maior dupla de mancheteiros do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. 2 vozes lindas, né? Então, nós estamos reconstruindo esse rádio. E está um sucesso extraordinário. A audiência da capital, nós estamos lá há 10 dias, 2 semanas. De segunda a sexta, 10 dias. Já aumentou a audiência, a diretoria está muito feliz. E nós vamos montar, Luciano, se Deus quiser, a maior rede de rádio do Brasil com esse programa chamado Conexão Nacional. Viu? E agradeço a você pela oportunidade de matar saudade, principalmente do interior. Eu sou do interior, como falei na abertura, sou um homem ligado à poesia, adoro o Juca Mulato do Menotti Del Picchia, que dizia que na terra natal a própria dor dói menos. Eu acredito nisso. Gosto do interior. Joseval, Viva Valéria!
só para terminar, um dia você vai aposentar? Eu não acho, não, sabe por quê? Porque como eu não advogo mais, já aposentei na advocacia. Só tem 2 causas aí que estão em pendência. Já tá, o recurso já está lá para ser julgado. E como eu não faço mais advocacia, meu filho é que toca o escritório. Estou em casa e faço só esse jornal à tarde, então eu gostava de uma pinguinha, sempre gostei. Então eu digo o seguinte: bêbado eu já era, agora sou bêbado e aposentado, ou seja, eu sou bêbado e vagabundo. Tá bom demais, tá ótimo. Vou continuar, porque o programa nosso está sensacional. E a reunião com a minha equipe, que nós somos amigos há 30 anos, é um negócio fantástico. A gente só dá risada e lembra dos antigos companheiros, lembra das nossas histórias. A gente rejuvenesce a cada dia. Você não entende? Joseval, foi um prazer entrevistar você para esse programa Biografia. Eu estou muito feliz em ter a oportunidade de conversar com você aqui nesse programa e agradeço ao Rodrigo por ter conseguido esse espaço aí com você e eu estou só aqui agradecendo porque esse é o sentimento que eu tenho, Joseval. Muito obrigado. Tá bom. Não, mas eu vou aí filar um café, sabe? Porque eu sou do interior, eu sempre passo por aí, porque no meu caminho de São Paulo a Presidente Prudente e Paraguaçu passa por Avaré. Sim. Eu vou aí filar um café. Qualquer dia eu apareço aí, nós vamos fazer um programa de 3 horas. Vamos sim, Tá ó, nós estamos à disposição. Tá. Joseval, muito obrigado. Tá. Ô, Luciano, um abraço. Grande abraço. Tá aí então Joseval Peixoto, que falou com a gente neste novo programa da Rede Sertaneja Biografia. Tchau para vocês, até a próxima.